Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente! Beleza, amores? Vocês estão bem? Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto que serve tanto para as pessoas que estão começando no teatro, como para quem está há muitos anos nessa profissão. É um assunto que é o assunto, né? Ele é, assim, o calvário da profissão do ator, né? Sim. Minha profissão é muito legal e tudo, mas tem aquilo. Tem isso, né? Que até as pessoas falam, nossa, você é ator, como é que você faz isso? Ou então, quando você é ator, você fala, nossa, cara, eu me auto-boicoto, porque aí eu não faço isso até o momento em que tá insustentável e que eu já tô tomando bronca do diretor, eu já tô inseguro, achando que essa profissão não é pra mim, porque eu não faço isso em tempo. Isso o quê, né? Do que estamos falando? Sim, senhores, nós estamos falando sobre decorar o texto. Decorar o texto, gente! Vamos falar de decorar o texto. Ai, mas vocês vão falar de decorar o texto? Vocês já falaram aqui sobre a essência do teatro, da alma, da psique. Agora vocês vão falar sobre decorar o texto? Não tô aqui pra isso. Vamos falar de decorar o texto porque pega, né, gente? Vamos falar de decorar o texto. Pega e normalmente tem melhor. Sim. Né? Então, se você sofre algum tipo de desconforto nesse processo, vale a pena ouvir. Vale. Porque a gente, no decorrer dos anos, assim, a gente foi desenvolvendo uma metodologia que rola. Se você seguir o passo a passo dela, rola legal. Sim. Então, vamos aí. Então, vamos lá. Bom, quando chega o momento de decorar o texto, né, normalmente você já fez todo um trabalho prévio para entender o universo proposto, as circunstâncias propostas, Sim. né, o tema da obra, do monólogo, do texto, enfim. O assunto, né, no sentido de questão humana, né, tipo, você pode estar falando sobre colheitas de maçã, mas o tema é abandono. Né? Bom, e eu já sabendo isso, já conhecendo o tema, as circunstâncias dadas, eu já sei os objetivos da obra e do meu personagem. Sim. E aí tá, mas e se for só um teste, uma coisa muito rápida? É tudo isso que a Pri tá falando, só que pequeno, né? E provavelmente com menos informação. E você talvez tenha que inventar algumas coisas, preencher algumas coisas ali que não estão sendo dadas. Sim. Aliás, isso é um ato de coragem que o ator tem que saber que sim, você vai ter que, às vezes, preencher alguma coisa. Quanto né, menor o texto, mais janela aberta ele deixa sem resposta, e que você tem que inventar a sua resposta. Sim. Né? Falando de monólogo de teste, sobretudo, né? Uhum. Que fique bem claro. Bom, aí tá, né, essa coisa das unidades, os objetivos e tal, quando você começa a fazer, você já fez aquele trabalho de descobrir antes, mas você sabe que eles vão sofrer ajustes, né, quando você começar a fazer. Mas beleza. Uhum. Só num ponto que você já sabe um tanto e a hora que você começar a decorar o texto ou interagir com alguém, novas coisas vão surgir, obviamente. Bom, né? mas agora vamos pro vamos ver do negócio. Como decorar um texto? Então, passo 1. Leia muitas vezes da plateia. Gente, isso é muito importante e é o ouro. Uhum. Porque assim, é muito comum você ler o texto já de dentro do texto. Aí você já começa a se questionar como que eu vou fazer. Você já começa a fazer umas entonações que são as que você acha que tem ali, né? Você já começa a se perguntar como que eu vou fazer, como que eu respiro, onde que eu pauso. Você já começa a fazer uma forma. Né? É importante que tenha um passo antes disso, que é ler da plateia, sem manipular nada, sem pensar em nada, como se você estivesse assistindo um filme, sabe? Bem tranquilo, bem assim, entendendo como aquilo chega em você. Mesmo que, não, mas eu sou um ator que trabalha de dentro para fora, eu não vou me preocupar com forma. Mesmo assim, você lendo de dentro, você perde de conhecer esse texto de fora, da plateia, ou seja, junto com a cabeça do autor. Uhum. Você não pode comer esse passo, que é ler o texto muitas vezes ali de mão dada com o autor. Uhum. Deixando a ação acontecer ali no palco e você na plateia. Isso. Se você comer esse passo, você vai perder perspectiva, você vai perder visão. Vai ter muita sutileza que você vai perder. E isso, na hora de decorar o texto, isso te atrapalha. Porque a perda de visão significa perda de compreensão de lógica. Boa. Então, relaxa. Lê da plateia.
Né? É um passo delicioso. Sim, e muitas vezes. Muitas vezes. Muitas, sabe bastante? Muitas. Tipo, 20. Tipo 20. Leia tipo 20. Passo 2. Encontre a lógica. Por que ele passa de um assunto para o outro? Se for um monólogo, por exemplo, né? Tá falando de um assunto, aí ele passa de um assunto para outro. Por que ele passou desse assunto para esse? Você vai ter que preencher essas lacunas. Muitas vezes, tava lembrando aqui que eu fiz um teste, aí me deram um monólogo, aí eu fui procurar de onde vinha o monólogo, né, era de uma série, aí eu descobri que o monólogo, na verdade, ele era um híbrido de 2 monólogos. Eu falei, pronto, né, agora eu vou ter que inventar uma lógica aqui. E ele passava, justamente na divisão de um monólogo para o outro, ele dava um pulo. E aí eu olhava aquilo e falava, gente, eu vou ter que justificar isso. Como que eu vou justificar, né? Fiquei um tempo pensando, falei, a pessoa com quem eu estou falando, nesse momento, ela pode ter me dado um olhar de repreensão, de censura. Entende que quer inventar uma coisa? Eu inventei na minha cabeça que depois que eu falo tal coisa, a pessoa com quem eu falo, ela me olha me censurando e por conta disso eu falo a próxima coisa. Eu inventei literalmente porque eu precisava criar um gancho entre uma frase e outra. Lembrando que a gente está falando sobre decorar esse texto. Isso foi o que a Pri usou para decorar o texto. Lógico, depois que você vai estar lá com a pessoa, talvez não caiba esse olhar de repreensão que ela teve que inventar ali, mas aí você já tá com o texto decorado e aí você vai topar viver uma outra coisa com o seu parceiro de cena. Mas a gente tá falando de decorar. Na sua cabeça, essa lacuna tem que estar preenchida. Sim. No meu exemplo, eu falei muito especificamente de um monólogo, que era um monólogo de teste, né? Essa dica ela é muito valiosa e eu acho que eu falo ela muito para que o ator se dê essa liberdade. Né? Porque monólogo de teste é uma coisa quase cruel às vezes, né? Como, por exemplo, você receber um híbrido, né? Que é metade de monólogo e metade do outro, né? Ou muita coisa não respondida, né? Muita lacuna em aberto, só que aí você vai ter que fazer esse passo 2, que é preencher as lacunas, entender aonde que não tá funcionando aqui pra mim, aonde que eu não tô sabendo o que tá acontecendo, eu tenho que preencher isso. Então, retomando, só porque a gente falou um monte de coisa para vocês não perderem, o passo 2 é encontra a lógica do texto. Você tem que encontrar a lógica. Por que ele passa de um assunto para o outro? Qual a lógica desse texto? Se for um texto maravilhosamente bem escrito, o autor terá te dado todas essas transições. Sim, mais fácil. Então, passo 3. Veja se você consegue agora lembrar todos os assuntos. Faz uma lista. Vê se você sabe falar, né? Listar por quais assuntos ele passa. Primeiro eu começo contando que eu acordei, né? Daí depois a minha mãe entra no quarto e fala que ela precisa viajar numa viagem de emergência. Aí depois eu vou pro trabalho e bato o carro e aí acontece, sabe assim, saber mesmo, contar como quem conta um causo. Veja se você pelo menos, mesmo sem saber o texto, você sabe falar tudo que tem nele. Passo 4. Fale com as suas palavras. A hora que você for tentar falar o texto com suas palavras, você vai descobrir quais partes você ainda não lembra, né? Porque você vai tentar falar com as suas palavras, aí você vai falar assim, eu tava dormindo, aí aconteceu... Aí, o que aconteceu mesmo? Minha mãe entrou no quarto. Aí ela disse que ela precisava... Você vai perceber, a hora que você tentar contar com as suas palavras, você vai perceber aonde que você está enroscando. Aí você volta lá pro passo 2 e percebe que você tem alguma lógica que você ainda não entendeu e você vai preencher essa lógica. E aí vai pro passo 3, ver se você lembra todos os assuntos, e aí vai pro passo 4. Normalmente o lugar que você não lembra é um lugar de fragilidade de lógica, né? Você não está entendendo o porquê. Tem algum porquê que você não sabe, e a hora que você preenche ele, você sabe falar daquilo. Sim. Passo 5. Passo 5. Agora você vai colocando as palavras do texto, trecho a trecho. Então, se no passo 4 você falou ele com as suas palavras, agora você vai começando a colocar as palavras do próprio texto. Percebe que agora você já leu o texto muitas vezes, você já sabe a lógica do texto, você já sabe que você lembra de todos os assuntos, você já falou, inclusive, com todas as palavras. Agora, não te resta outra coisa que não começar a colocar as palavras do próprio autor, trecho a trecho. E provavelmente, quando você contou com as suas palavras, provavelmente você já usou muitas palavras que são as próprias do texto mesmo.
E aí agora você só vai fazer aquele ajuste de pegar as palavras do texto e ter certeza que você está falando aquelas. Sim, até porque se você tem clareza dos objetivos, né? Você está perseguindo um objetivo, você começa a perceber que você precisa falar aquilo para conseguir o que o personagem precisa conseguir. Faz sentido, né? O texto faz sentido. Sim. Eu acho que essa é a grande sacada que o Stanislavski tem sobre objetivos, né? Quando você fala, não, eu preciso conseguir que ele diga, que ele me peça em casamento. Né? Então eu tenho uma circunstância e tenho esse objetivo. Aí você começa a entender por que a personagem fala tais coisas. Que para conseguir ser pedida em casamento, ela tem que falar coisas daquele gênero dentro daquela circunstância. Né? Agora, tem outro detalhe desse passo 5, que é a coisa de ser trecho a trecho. Você não vai conseguir decorar uma obra maciça de uma vez só. Você vai trecho a trecho. E é assim, tem um lugar de ter paciência e saber que isso demora um tempo. Acho que a gente sofre um pouco por falta de paciência, querendo que essa etapa não exista. Isso. Às vezes a gente quer comer umas etapas e aí você, sei lá, você tá começando a ler o texto, lá no passo tô lendo da plateia, mas eu já queria estar falando as palavras do jeito que é. Não, você vai ter que passar por um passo a passo. Sim. E na hora que você chega nesse passo 5, que é o passo onde, bom, mas elas falaram que elas iam me dar uma fórmula mágica, um passo a passo, e vai ter uma hora em que eu vou ter que sentar com o texto e repetir ele muitas vezes até ele entrar na minha cabeça. Primeiro que depois de ter feito os 4 passos anteriores, você já está num nível de domínio do texto que facilita muito. E esse passo 5, ele vai demorar o tempo que ele tiver que demorar. E ele não vai demorar tanto se você não reclamar, não nada. Ele é só assim, é um momento em que agora eu vou conseguir botar isso dentro da minha memória. Isso vai demorar um tempo, mas qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. E pode acreditar, os outros 4 passos vão fazer isso, já tá bem fácil nessa hora. E aí, passo 6. Direcione isso para alguém. E aí, assim, ó, a hora que você direcionar para alguém, quando a gente fala alguém, se for uma pessoa viva, ótimo, você tem um parceiro ali que falou, pode falar o texto para mim, vamos aí, vamos estudar junto, maravilhoso. Se você não tem uma pessoa viva, pode ser o seu ursinho de pelúcia, pode ser a garrafa d'água, pode ser você desenhando um rosto num papel, como a Priscila faz muitas vezes, eu já vi ela fazer isso. Pode ser qualquer coisa que você use como um interlocutor para você falar isso, sair da sua boca e você ter a intenção de atingir algo fora de você com essas palavras que você está falando. Aí, nesse momento, costuma acontecer, né, uma coisa que é, você esquece o texto. Sim, porque até então você estava falando ele meio que com os, ainda que olhando para fora, mas o olho da sua mente estava voltado para a sua própria mente, né? Como se estivesse lendo um TP dentro da sua mente. Sim, que é a sua memória. É. Sua memória tá passando um TP e você tá lendo esse TP, né? Quando você vai direcionar para fora, você usa outras partes do cérebro, você vai começar a direcionar. Você vai querer se comunicar com alguém, né? Você vai começar a perseguir o objetivo. Aí você vai falar, meu Deus, mas eu achei que eu tinha decorado, eu não tinha decorado nada. Oh, meu Deus, que horror. É normal. Então, assim, o passo 6, ele é como se fosse o passo 5B, né? Tipo, você decorou para uma fase, agora você vai decorar ele para a fase de poder falar ele para fora. Gente, e essa fase é tão importante, porque é muito comum a gente ir para um teste, tendo feito até a fase 5, até o passo 5 eu fiz, né? Aí já até decorei todas as palavras, tá na minha memória. Aí eu vou pro teste e aí vai ser a primeira vez que eu vou falar ele pra fora. Eu olho pra câmera e vai ser a primeira vez que eu vou expor esse texto olhando pra alguém. E nessa hora eu começo a esquecer tudo. Sim, porque você estava usando outras habilidades. E agora você vai ter que usar outras, né? Sim. Então é importante dar esse passo antes do teste, antes de ir para o ensaio com o texto decorado. E é gostoso, porque é bem nesse passo que você começa a descobrir as intenções, que você começa a rever os objetivos, que você vê algumas nuances, aí você muda alguma coisa. Você percebe que teve alguma coisa que você entendeu errado. Né? Que você não tinha entendido ainda. E na hora que você fala para fora, você fala, puta, pera, essa hora não é isso, é aquilo. Sim, sim. Só o movimento de falar com alguém, como quem quer dizer aquilo que está falando, já dá conta de, sei lá, 70% das suas intenções. Sim. E passo 7 e último é, faça isso muitas vezes e nunca repita uma forma. É verdade, nunca repita uma forma, né? Porque por mais tentador que seja, por mais que você tenha vontade de engessar algumas coisas, fala, nossa, mas isso aqui foi muito legal.
Não repita a forma. Isso é, né, acho que a gente sempre ouve de professores desde o começo da carreira, cada vez é uma vez, e a gente resiste um pouco a esse conceito, só que é verdade. Quando você começa a fazer, você começa a falar o texto perseguindo o mesmo objetivo. O que não muda é o texto, que é sempre o mesmo, e o que você está fazendo, ou seja, o objetivo que você está perseguindo. Aí, cada vez que você faz, isso sai de um jeito. Isso sai de um jeito mais assim ou mais assado. Porque isso seria assim, isso é assim na vida. É assim. Né? Se eu contar 5 vezes a mesma história, ela vai ser um pouquinho diferente todas elas. Sim. Né? Mas ela vai ter cumprido o mesmo objetivo. A gente precisa entender que você repete a perseguição do objetivo. Sim. E não a forma. Sim. Né? Então, assim, aí você tem que ficar de boas com fazer muitas vezes, e às vezes você vai dizer, nossa, essa ficou ótima. Aí você vai querer repetir. Abra a mão, cara, ficou ótima, que bom que ficou ótima. Legal. Agora persiga vamos fazer de novo. Persiga isso. de novo os mesmos objetivos, só que vai sair do jeito que sair dessa vez. Exatamente. E a gente nunca tem tanta certeza, esse, né, ficou ótimo, ele nunca é tão confiável assim. Porque eu tô olhando muito de dentro. Sim. Né? Então, assim, o que é confiável é a tua sinceridade na perseguição do objetivo. Yes! Beleza, gente? Beleza, amores. Então fica aí nossa dica, nossa ajudinha para decorar texto. Espero que seja útil. Espero que gere um ficar em paz com esse pedaço do processo do ator. Sim, e se você quiser viver mais dessas coisas que a gente fica falando aqui com a gente, não importa se você nunca fez teatro ou se você já fez teatro, a gente está com matrículas abertas para os cursos livres de teatro, coexiste.com.br/teatro, e chega aí, vem fazer uma aula experimental, vem conhecer. Sim, lembrando que os cursos livres, eles são a porta de entrada para todos os outros cursos, né? O curso avançado 1, curso avançado 2. Sim. Então venha. Beijo, até semana que vem. Até, tchau. Que o monólogo, na verdade, ele era um híbrido... Opa, desculpa, Léo.